Consciência Vlog BR. Eu aqui de volta, galera. Agora na última parte do vídeo resposta a Yuri, lá do Eu Ateu, sobre pesquisas de animais. Dessa vez eu comento a parte que ele fala dos mitos sobre experimentação animal e sobre os centros de pesquisa clandestinos que violam as leis de regulamentação da vivissecção. Aí o primeiro mito que Yuri cita reza que modelos in silico, como eu falei, são simulações de computador, e in vitro, culturas celulares, podem substituir qualquer teste com animais. Realmente não substituem totalmente hoje, mas isso não quer dizer que nunca vão poder substituir. Novamente, repito, isso depende da boa vontade da comunidade científica e também por ela mudar seus preceitos éticos em relação ao estatuto moral dos animais não humanos, para que seja dada a devida prioridade ao desenvolvimento tecnológico de modelos substitutos que poupem qualquer ser senciente, sejam animais humanos ou não humanos, de exploração e tenham margem de erros bem menores que os chamados hoje de modelos animais. Mas nesse caso é relevante que só o fato que Yuri, em momento nenhum de todo o seu vídeo, defende essa necessidade ética, ou mesmo necessidade técnica de substituir por completo a vivissecção, nem que a prazo muito longo. Pelo contrário, ele parece assim se mostrar um partidário da perpetuação desse tipo de pesquisa, visto assim que para ele não haveria qualquer problema ético em escravizar e matar animais para fins utilitários. Afinal, é válido para ele que animais paguem o preço para que seres humanos pesquisem a cura de suas doenças. O segundo mito que ele cita diz que cães, gatos e primatas não humanos, o que ele já tinha chamado antes de espécies superiores, seriam as espécies mais usadas em pesquisa. Aí Yuri refuta direitinho. Aí eu não tenho muito o que comentar. Fora o fato de que eu não vejo por que explorar roedores seria mais ético do que explorar cães, gatos e primatas não humanos. Aí o terceiro mito é que animais perdidos seriam vendidos para centros de pesquisa. A explicação de Yuri é ok, mas novamente ele não pensa nos animais como seres autônomos, sujeitos de direito. Ele não pensa. Para ele, o problema que haveria em sequestrar animais perdidos para pesquisas é uma coisa puramente técnica, relacionado ao que ele disse, as variáveis indesejadas que apareceriam para os cientistas lidarem. Nada mesmo sobre o respeito aos animais, nem mesmo aos tutores, vulgarmente chamados de donos, coisa que eu sou muito contra, que desesperadamente procuram esses bichinhos. O quarto mito é que não existiria legislação sobre vivissecção no Brasil ou em outros lugares. Existe sim, a Yuri acerta. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem aquela infâmia chamada Lei Arouca. E a saber, nenhuma dessas legislações, em qualquer país, reconhece os animais explorados em pesquisas como sujeitos de direitos fundamentais. Essas leis no máximo visam assim de forma bem vaga o famigerado bem-estar animal. O quinto mito, que Yuri chama de mito 4,5, porque ele pede as contas na hora, é que vivisseccionistas não dariam a mínima pro bem-estar das cobaias. Aí primeiro ele dá um motivo que ele chama de egoísta, que é um motivo de cunho técnico, segundo o qual o causador comprometeria a pesquisa por causa do disparo de adrenalina no organismo das cobaias. Aí em seguida ele usa como motivo altruísta um relato pessoal relativamente comprido. Aí um relato esse que ele acaba deixando evidente que ele só não mata animais se a morte não tiver um propósito utilitário. Ou seja, para ele, se matar aquele animal tiver alguma utilidade para humanos, é válido privá-lo do direito à vida. Mas se não tiver qualquer utilidade prática, o assassinato desse animal passa a ser puro egoísmo. Aí novamente a gente vê aqui a manifestação máxima da forma utilitarista e antropocêntrica que Yuri Greco vê os animais como meros objetos cuja morte violenta é mera questão de utilidade. Isso talvez com exceção dos animais de estimação. O sexto mito, que Yuri chama de mito 5, embora seja sequencialmente o sexto, é que as cobaias seriam mantidas nos biotérios sob sofrimento e dor constantes. Ele diz que já tinha tratado o assunto anteriormente, e beleza, ele tratou mesmo. Até eu mesmo já falei. Mas a preocupação do abolicionismo não é tanto que os animais sejam mantidos sob sofrimento constante. O que, aliás, como eu falei também, é provável de ser o caso de cães e primatas não humanos, porque são seres gregários que podem sentir carência afetiva. E talvez, falta comprovar ainda, é problema psicológico em função do confinamento naquele espaço pequenininho. A preocupação do abolicionismo não é tanto esse sofrimento constante, mas sim o fato que eles são mantidos sob aprisionamento perpétuo
eles são privados do direito à liberdade, eles são proibidos de se agregarem socialmente. E o último mito que ele aponta, que aliás é um ponto crítico do vídeo de Yuri, é de que não é obrigatório testar produtos de animais. Isso não é um mito. Até o ponto em que ele diz que mesmo aqueles produtos de empresas que não realizam ou subsidiam os testes de animais contêm ingredientes que um dia já foram testados por outras empresas, aí ele tá até certo. E talvez isso seja até um limite para a ação boicotativa do veganismo. Mas ele se equivoca quando diz que todo produto ou ingrediente tem que ser testado em animais atualmente. Não tem que ser testado. Porque se fosse assim, do jeito que Yuri diz, simplesmente hoje não existiriam métodos substitutivos em uso pela indústria atualmente. E também não existiriam produtos veganos não alimentícios. Não existiria simplesmente. Também não haveria uma pressão atual para que os testes industriais animais sejam substituídos por métodos alternativos e as leis que obriguem a realização dos testes in vivo sejam revogadas e substituídas por leis permissivas alternativas, leis flexíveis. Isso pode ser visto lá no meu blog também, no Consciência Blog BR, numa notícia que eu coloquei no ano passado, que a Anvisa firmou um acordo de cooperação com o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos para substituição gradual das exigências normativas desses testes cruéis. Inclusive, uma representante da Anvisa, nessa mesma notícia, ela reconhece que a demanda consumidora vem sendo rigorosa no tratamento de empresas envolvidas com testes de animais. Hoje, cada vez mais pessoas, sejam veganas ou não, vêm evitando comprar de empresas que conhecidamente testam em animais ou subsidiam esses testes. Aí, antes da consideração final dele, uma última parte, Yuri fala sobre os centros de pesquisa clandestinos, que tratariam os animais escravos com crueldade explícita. Até certo ponto, a preocupação dele com esses laboratórios é até justificável. Mas eu pergunto, essa preocupação dele é coerente mesmo? Isso porque, durante quase o vídeo todo, ele reduz a questão do sofrimento animal a problema técnico de contraproducência, por causa da interferência do sofrimento nas variáveis das pesquisas. E assim, qual é, no final das contas, a utilidade desses centros de pesquisa clandestinos? Qual é a viabilidade deles? Já que os resultados das pesquisas que eles fazem são virtualmente sempre inválidos ou bem duvidosos por causa dessa questão técnica do sofrimento. Enfim, agora a minha consideração final. Eu me dirijo um pouquinho a Yuri, porque Yuri, você pode ter convencido pessoas bem-estaristas que pautam sua preocupação com animais não humanos apenas pelas crueldades óbvias que esses animais sofrem. Mas você não explicou eticamente porque os animais não humanos, especialmente explorados em laboratórios, são objetivamente inferiores aos seres humanos em termos de consideração moral. Aí eu reitero o que eu coloquei no começo da primeira parte dessa resposta, desse vídeo resposta. O grande problema não é apenas o sofrimento animal dito desnecessário. O problema, na verdade, é a mãe do sofrimento animal, a escravidão animal, é o tratamento de animais não humanos com propriedade humana. Porque o interesse intrínseco aos animais não é só não sofrer, ficar lá seguro e tal, mas também querer viver o máximo possível e fisicamente íntegros, de preferência em liberdade, e no caso de algumas espécies, incluindo ratos, agregados a um ciclo social. Esses interesses devem ser respeitados, eticamente devem ser respeitados. Isso passa necessariamente por defender o fim das pesquisas com animais, nem que a gente admita que esse fim só vai acontecer mesmo daqui a, digamos, 30 ou 40 anos. Pois bem, aqui acaba essa longa resposta, aquele que talvez seja o vídeo pró-vivissecção mais importante atualmente entre os vídeos brasileiros do YouTube. A quem gostou, clique em gostei, favorite e compartilhe no Facebook e no Twitter. Eu agradeço a galera que me assistiu, valeu!